para você que acompanha o programa Mulheres de Deus em Ação. Vamos falar agora um pouco mais sobre a importância de aproveitar bem a aposentadoria, mas com todos os cuidados para que os passeios sejam seguros e você não caia em nenhum tipo de golpe. O nosso convidado é o advogado Frederico Glitz, especialista em direito contratual e internacional. Tudo bem com o senhor? Olá, Elisa, tudo bem? Tudo bem. Como é que a gente pode se planejar para chegar bem à aposentadoria? Vamos começar com essa pergunta. Bem, o Estatuto do Idoso, ele trabalha com 3 premissas, né? Ele trabalha com assegurar a liberdade de decisão, o acesso familiar e social e também o acesso à cultura, educação, lazer. Então, o que se pensa é que o idoso precisa, para poder usar essa fase da vida, poder aproveitar essa fase da vida, ele precisa ter algum tipo de planejamento também nessas 3 diretrizes, né? Então, por exemplo, a questão patrimonial dele, a aposentadoria, eventualmente, se não é o caso de uma aposentadoria, uma assistência social, por exemplo, a questão da saúde, planos de saúde ou eventualmente a questão do SUS, o asilamento, se for o caso, dentro da organização da sua família, mas principalmente então essa organização para que esse idoso que já está aposentado, que não precise mais trabalhar, ou que eventualmente até mesmo precise trabalhar, que ele tenha condições materiais de aproveitar essa fase da vida com maior tranquilidade, passeando, enfim, viajando. Para quem gosta de viajar ou vai começar agora com os passeios, quais são as dicas para que essas viagens sejam realmente seguras? Minha opinião pessoal é de que conhecimento é poder. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa primeiro conhecer muito bem para onde você vai, quais são os requisitos para você lá chegar, o que você precisa fazer para ter segurança, para ter principalmente tranquilidade. Então, por exemplo, as vacinas que são obrigatórias, os documentos que são necessários, eventualmente algum país que você queira visitar exija, por exemplo, uma vacina de febre amarela com certificado internacional, você precisa tomar uma certa providência para obter isso. Você eventualmente precisa de um visto, então você precisa ir até um consulado para obtê-lo, vai precisar separar uma certa documentação. Também a questão de qual vai ser o roteiro que você vai fazer, até mesmo para você saber se você vai ter apoio local, se você precisa ter apoio local, como é que você vai se deslocar, onde você vai se hospedar. E extremamente importante, para que haja tranquilidade, é necessário que essa pessoa que está viajando, ela deixe informação para aqueles que ficam. Então, para onde ela foi, aonde ela estará, quais são as pessoas que eventualmente são necessárias de entrar em contato, para que se haja alguma turbulência nesse caminho, a quem ficou possa inclusive auxiliar quem está viajando. No caso dos aposentados, muitas empresas trabalham com pacotes turísticos, fazem promoções. Como saber se essa empresa é idônea para não cair em nenhum golpe? Eu acho que o segredo é desconfiar. A gente tem que ficar muito desconfiado em relação a vários aspectos. Então, fazer uma boa pesquisa sobre essa empresa. Na internet mesmo nós conseguimos, existem sites como, por exemplo, o Reclame Aqui, você consegue ter uma noção mais ou menos da reputação daquela empresa. Você consegue ver, eventualmente, depoimentos de quem já passou pelo serviço, já teve o serviço prestado. Mas também, se você consegue fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, checar, por exemplo, se existem reclamações, por exemplo, sites de proteção de defesa do consumidor, existem listas nesses sites, mas também desconfiar, por exemplo, não só do prestador de serviço, mas também desconfiar das condições que são oferecidas. Se as condições estão muito facilitadas, os preços muito baixos, aquela viagem que era impossível, de repente está muito facilitada, isso tudo pode indicar que exista aí um problema, ou pode indicar que exista um golpe em ação. Também é necessário que a pessoa que tiver, então o idoso que estiver, por exemplo, entrando em contato, evite passar informações muito pessoais, né? Então, por exemplo, já logo no primeiro contato, já passar documentos pessoais, já passar dados pessoais, logo na cotação, porque isso também é uma forma de fraude, você captura esses dados para depois aplicar golpes. E principalmente em relação a aplicativos, né? Toma muito cuidado com links que recebe, com promessas de WhatsApp. É bom você entrar em contato de fato com, por exemplo, um hotel, né? Hoje existe um golpe muito conhecido no Instagram, por exemplo, e capturam a imagem e criam perfis falsos. E aí a pessoa é bombardeada com informação, por exemplo, de promoções, de sorteios, etc. Então, se ficou interessado, tenta um outro canal além daquele em que está sendo divulgada a informação, a promoção, para que você possa ter um pouco mais de segurança e tranquilidade em relação a essa contratação que você vai fazer.
Doutor Frederico, e se infelizmente houver um dano, o aposentado cair num golpe, como é que ele deve proceder? Existem vários aspectos, né? Em primeiro lugar, se for um golpe, por exemplo, eletrônico, você pode já buscar apoio na delegacia de estelionato, principalmente no crime, por exemplo, em relação aos crimes na internet, pode ser o caminho, se for o caso. Mas isso vai ser só um aspecto, né? Você também pode fazer o apoio, ter apoio, por exemplo, no caso do idoso, do Ministério Público, você pode ter o apoio de órgãos de proteção e defesa do consumidor, como por exemplo o PROCON, e eventualmente, se você consegue identificar o autor daquele golpe, se você consegue saber quem te deu o prejuízo, você pode até mesmo, se for o caso, judicializar a questão em busca eventualmente da devolução do dinheiro e da indenização cabível. É justamente nesse ponto que muitas pessoas se ancoram, tentando o ressarcimento daqueles valores investidos e que perderam no golpe. Existe a chance real de recuperar o dinheiro? Então, Elisa, a gente trabalha sempre com evitar o dano, né? É melhor prevenir do que remediar. Por isso que todos esses cuidados anteriores de prevenção, de busca, de pesquisa, de desconfiança são muito mais importantes. Porque depois, ressarcir vai depender de uma série de fatores. Isso, por exemplo, leva o tempo que leva um eventualmente processo, se você consegue localizar ou não essa pessoa, se essa pessoa eventualmente tem bens que possam satisfazer a dívida que gerou. Enfim, então é muito mais fácil a gente evitar o prejuízo do que depois correr atrás dele. Agora, por que é mais provável que isso aconteça? Os idosos são mais vulneráveis? Então, a legislação de consumo e a legislação, o Estatuto do Idoso, eles trabalham com essa premissa, né, de que o idoso é um vulnerável. E claro que também existem vulnerabilidades que vão crescendo, né? Então, por exemplo, o idoso acima de 80 anos é tratado de forma prioritária, inclusive, em relação àquele idoso de 60 anos. Parâmetro da lei. Sim, então a gente trabalha com essa ideia de vulnerabilidade. E o que a legislação presume, então? Que essas pessoas precisam terem cuidados adicionais. As informações para elas precisam ser dadas de forma mais clara. Por exemplo, o caminho que escolheu a lei que evita o superendividamento. Então, trabalhar efetivamente com a proteção dessa parcela da população de uma forma distinta, com mais informação, com uma informação mais precisa, para que ela não caia, por exemplo, não seja seduzida, por exemplo, por promessas, nesse caso, que possam encaminhar ela a um superendividamento. O que a lei prevê como benefícios para que na terceira idade a pessoa tenha estímulos para sair de casa? Além, obviamente, de garantir acessos, ela também trabalha com algumas premissas muito básicas. Então, por exemplo, a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Ela trabalha, por exemplo, com a gratuidade para o transporte coletivo quando estiver acima de 65 anos. Até mesmo o transporte interestadual tem garantia de 2 vagas gratuitas dentro dos respectivos ônibus, dentro de uma certa faixa de renda. Então, existe uma série de benefícios para que essa pessoa se interesse ou que tenha acesso tanto ao lazer quanto à cultura. No caso especificamente da cultura, o meio ingresso, né, os 50% de desconto, e também canais e programas de educação, por exemplo, destinadas especificamente para esse grupo da terceira idade. Isso faz com que os idosos continuem tendo uma vida social? Essa é a ideia, né? O Estatuto do Idoso trabalha justamente com essa ampliação do acesso, que a pessoa não se isole, né? Que ela não fique lá escondida em um determinado lugar, até porque isso para a saúde dela vai ser muito negativo. Então a ideia é de garantir acesso à saúde, obviamente, mas também à educação, à cultura. A lei fala, por exemplo, de programas que envolvam, inclusive, cursos específicos de inclusão para pessoas da terceira idade, como, por exemplo, cursos de inclusão tecnológica, tão importantes para essa fase da viagem, para essas pesquisas prévias do interesse em viajar, do interesse em passear. Mas também, por exemplo, trabalha com o raciocínio de se fazer uma preparação para o envelhecimento, né? Então, a própria lei fala de inclusão nos diferentes níveis de educação, de matéria ou de disciplinas que preparem para o envelhecimento, que preparem para o respeito ao idoso. Enfim, é toda uma lógica de uma cultura de se incluir aquela pessoa que trabalhou tanto, né? já contribuiu tanto para a sociedade e que agora está num momento também que deve ser mais do que valorizada, ela deve aproveitar esse momento de descanso. E na hora de um passeio, quando há todo um planejamento, é importante que o idoso adquira um pacote que inclua seguro? Isso é extremamente importante. Então, além daqueles cuidados que nós falamos de documentação,
vacinações, é muito importante que ele tenha um seguro-saúde. Em alguns países isso vai ser obrigatório, até para o processo migratório. Mas mesmo, por exemplo, que ele viaje dentro do Brasil e eventualmente tenha, não fique apenas com acesso ao SUS, a necessidade de acesso ao SUS, mas se ele puder contratar um seguro viagem, isso é extremamente aconselhável. Na medida em que ele pode ficar doente, ele pode precisar de alguma intervenção cirúrgica, e isso normalmente pode desequilibrar aí as suas finanças e isso pode gerar um problema para esse idoso. Além disso, é bem importante que ele tenha pontos de apoio, que ele pesquise, por exemplo, aonde ele vai se hospedar, se aquela área é segura, por exemplo. Porque pode ser que, estritamente por uma questão de preço, ele acabe optando por se hospedar em uma área que acabe sendo impedindo, por exemplo, que ele passeie, que ele aproveite melhor a sua viagem. E também eu destacaria que ele tenha certeza em relação aos centros de apoio de turismo. Porque várias cidades disponibilizam esse serviço e, no fim das contas, isso também facilita para que ele se sinta mais seguro e melhor acolhido para aquele destino que ele está se dirigindo. Mas muitos idosos ainda têm realmente dificuldades para lidar com essa questão tecnológica. É importante que a família entre em campo para dar uma ajuda nesse momento do planejamento da viagem? Então, esse é um momento familiar, né? Um momento de interação familiar bem interessante. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conviver bastante tempo com os meus avós e essa troca de experiência é muito interessante, é muito boa, é muito enriquecedora. Tanto para mim, foi muito enriquecedora da cultura e das experiências que eles tiveram, como provavelmente para eles, que aprenderam muitas coisas instrumentais e tecnologia também conosco. Então, me parece que é uma boa oportunidade desse convívio e, claro, facilita, né? Até porque a geração que está mais acostumada à utilização dos aplicativos, a baixar os mecanismos de segurança, consegue ter esse olhar mais desconfiado que, eventualmente, aquela pessoa que não está acostumada, que imagina que na internet tudo é verdade, né? E, no fim das contas, acaba sendo prejudicado. Você aconselha, então, que a dica das viajantes do blog Vovós Sem Fronteiras de aproveitar bem a terceira idade seja realmente seguida? Ah, sim, com certeza, com planejamento, com cuidado, com segurança, mas, acima de tudo, aproveitando. Muito obrigada pela sua participação aqui Eu que conosco agradeço, Elisa. hoje.